Fala, turma. Falar do HGBS, saiu o relatório recente aqui do fundo, e vamos dar uma olhadinha, né, nos números aqui do fundo. Se a gente pegar os principais shoppings, os principais fundos de shopping, HGBS, o HSML, o VISC, o PMLL11 ainda não dá para usar, né? E o XPML, a gente vai ver que nesse mês o resultado do HGBS é o pior de todos. Questão de vacância, NOI e vendas. A gente já vai dar uma olhadinha nisso aí, tá? Antes de eu falar do resultado aqui do HGBS, deixa eu só apresentar para quem ainda não conhece o meu relatório aqui que eu criei, os 25 FIs para se ter em carteira. Esse relatório aqui é para você comprar o relatório R$ 29,90 e você vai montar a tua carteira de acordo com o teu perfil. A ideia aqui é facilitar a tua vida, né? Comprar os fundos imobiliários que estão aqui dentro, se você entender que eles fazem sentido para a tua carteira, mas assim, tem fundos dos mais conservadores aos mais arriscados, arriscado aqui sempre com cuidado. Os fundos que eu selecionei aqui, eu tive o cuidado para selecionar bons fundos imobiliários, por mais que eles tenham um risco. E temos um fundo de agro e fiagro. Né? Não é para você ter os 25 fundos, tá? Isso aqui é uma carteira para. Esse relatório aqui é para você montar dentro de 25 fundos para você escolher de acordo com o teu perfil. Você paga uma vez e depois disso segue investindo por conta própria nesses fundos que você entendeu aí que fazem parte, eles cabem dentro do teu perfil de investidor, né? Então, é um relatório que eu acredito que vai te ajudar se você está na dúvida se está montando uma boa carteira de investimento ou não. O pagamento é baratinho, R$ 29,90. Quem comprou tem gostado, tá? Falando agora do HGBS aqui, e o link, aliás, o link desse relatório está na descrição aqui desse vídeo. Falando do HGBS, vamos dar uma olhadinha nos números. Um dado interessante que o HGBS faz é isso aqui, né? Eles trazem o resultado do mercado de shoppings. Lá no HGBL, que é o de logística, eles também trazem o resultado do segmento logístico. Então a gente vê que em julho o mercado de shoppings brasileiros apresentou um crescimento de 2,2% nas vendas quando comparado ao mesmo mês de 2024. Em termos nominais, já em termos reais, ou seja, levando-se em consideração a inflação, houve uma queda de 2,9%. Então a gente vê aqui a variação de vendas do setor versus o ano anterior, variação real versus a variação nominal, e aqui a gente tem a vacância mediana. Se você tiver um fundo imobiliário de shopping que não seja um desses 5 que eu citei aqui, e ele não está dentro dessa vacância a nível Brasil 4,5 aqui, né? Ou 4,7, ele tem alguma coisa errada. De repente você tem esse fundo lá dentro e ele está com 10% de vacância, 12%, tem alguma coisa errada nesse fundo imobiliário que você precisa averiguar, tá? A gente vai falar agora dos números aqui. Eu acho que aqui a gestão houve uma confusão talvez aqui, mas vamos lá. Destacamos que a partir dos indicadores de julho, tivemos a inclusão dos dados do Via Park Shopping, considerando a mudança da gestão das vendas do fundo VFV PQ11 e o acesso direto então aos números pelo pessoal da rede aqui, né? Falando dos números agora, vendas por metro quadrado, o portfólio apresentou vendas por metro quadrado de 1.266 em julho, que representa um crescimento de 1,2 versus julho 24. Aqui eu acho que houve um engano por parte da gestão, porque se a gente desce um pouquinho aqui, a gente vê que nas vendas totais de julho, certo? 25, cor escura, 24, azul mais clarinho, a gente tem 25.266, que é o número que está lá, versus 1.278, que é do ano anterior. Então a gente vê que aqui indica uma variação negativa de menos 1. Né? Em 25 para 24, considerando o mesmo período, aí sim teve um aumento, como a gestão reforça aqui. Né? No acumulado de 25, às vezes apresentaram um crescimento de 8,9. Tanto é que a gestão ainda traz aqui, e eu deixei em destaque numa cor diferente, destacamos que as vendas do mês de julho 24 foram impactadas por um desempenho elevado nos cinemas em função dos lançamentos do filme aqui, né, que não só geraram uma alta bilheteria, mas também colaboraram com o aumento da receita do estacionamento e o aumento nas vendas das operações complementares, como a de alimentação. Então tu vê que a gestão ela traz aqui uma informação que em 2024 essas vendas elas foram impactadas positivamente por causa desse evento aqui, dos shopping, dos cinemas, o que acabou refletindo um resultado pior nesse ano. Então eu acredito que aqui houve só um erro aqui, nada que mude, né, na gestão e etc. Mas acredito que houve um erro, tá? Porque aqui fala em crescimento, julho, a gente está aqui em julho, a gente vê que não tem um crescimento de vendas totais por metro quadrado, né? Houve uma queda, na verdade. E o NOI, aqui de julho, ele teve um crescimento de 8,8 versus 2024, no acumulado do ano, um crescimento de 6,5. Agora falando dos números, 1.266 de vendas por metro quadrado, é
é o mais baixo dos 4 principais shoppings, dos 5 principais fundos que nós temos listados. O PMLL11, eu até baixei o relatório, só que não dá para usar porque ele está trazendo resultados. O último relatório ainda é sobre junho, então ainda não tem o sobre julho, e com isso não dá para comparar. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, o XPML, a gente vai ver que as vendas por metro quadrado 1.578 e o NY 1.133. Compara aqui, né, com esses outros fundos imobiliários, com a HGBS, está trazendo um resultado mais satisfatório. Lembrando que o XPML, esses resultados do fundo, eles devem melhorar. Com a venda que eles fizeram daquelas participações em alguns shoppings, segundo o próprio gestor do XPML, esses números tendem a melhorar em torno de 20%. Claro que isso é uma estimativa. Depende das vendas, depende da economia, se vai estar boa ou não. Pessoal que reclama do XPML por causa da XP, etc., tem que sempre pensar no todo, né? A XP errou lá com um fundo imobiliário ou com outro aqui, tudo bem, mas analisa de fundo a fundo. Leva em consideração o portfólio do XPML. Né? Não estou defendendo o XPML, vamos ficar claro aqui. Eu reforço, não tenho contato com nenhum gestor, tá? Mas a gente tem que analisar o portfólio, os números que o fundo traz. Afinal, no fim, é isso que interessa para nós, né? E o XPML hoje ele tem um melhor portfólio, indiscutivelmente. E aí a gente pega aqui, então, o HSML, mesma coisa, o NY de 103, vendas de 1.418, resultado superior. A gente pega aqui o HGBS, HGBS eu estou falando dele, né? A gente pega aqui o VISC, NY de 96, vendas de 1.474. Então percebe que no HGBS esse resultado em julho não foi tão satisfatório. E quanto maior for essas vendas por metro quadrado, melhor para o shopping, né? Ele tende a ter mais receita, ganhar mais com isso. Ele pode eventualmente no futuro cobrar mais pelo aluguel. Então se o número não vem tão interessante, isso acaba também fazendo com que a administração do shopping ali tenha que dar uma segurada nos aluguéis, né? A vacância também ela é a maior, tá? 5,2. Se eu não estou enganado, a do PMLL11 é a menor. Mas eu nem trouxe mais aqui o do PMLL11 porque é um relatório que é de junho. E aí eles estão com 2 meses de atraso lá. Então não dá para fazer uma comparação. A gente tem que esperar agora vir o próximo relatório. Mas comparando com esses 3 que eu citei aqui, e aí o HGBS, nós temos aqui no HGBS uma vacância maior, tá? O NOI já falei. E aqui a gente tem um resultado de alguns shoppings que pesam bastante, apesar de que a participação ela é menor. Né? O Goiabeiras, o NY, menos 27, vendas 434, que são vendas bem fracas. Né? Tudo bem que o NY aqui, a participação do shopping, ela é pequena, né? Mas aqui a gente vê no West Plaza com 7%, 720, abaixo de 1.000, sempre considero que é abaixo de 1.000, e não sou eu que estou achando isso, tirei da cabeça. Né? Eu acompanho algumas lives dos gestores, e eu já vi os gestores de shopping falando que o ideal ali é ficar em 1.000, no mínimo, né? As vendas por metro quadrado. Então 720 aqui a gente vê que são números baixos, né? E isso acaba refletindo de uma forma geral no portfólio, nos resultados do HGBS. Então nós temos aqui as vendas, já passei para vocês, o NY aqui também, né? A gente vê que no decorrer do ano, o NY por metro quadrado ele vem em resultados melhores, né? Olhando só para o HGBS, que comparando com os outros é que o HGBS está para trás. Ah, o HGBS é ruim? Não. O HGBS é um fundo de longa data. Estou falando aqui nos últimos meses, os resultados aqui não são tão interessantes. Né? Em agosto, o resultado do fundo foi 0,13 e a gestão estima aqui seguir pagando isso aqui. Tá? O 0,15, né? O resultado foi 0,13, pagou 0,15, está aqui, né? 0,15. E a gestão pretende até o fim do segundo semestre pagar isso aí, né? Ó, tá aqui, né? 0,15 até o fim do segundo semestre. A gestora segue avaliando a performance dos ativos, bem como eventuais movimentos de reciclagem. Consideramos as premissas de projeção de resultados para os ativos do fundo. Considerando, né? As premissas de projeção de resultados para os ativos do fundo, indicamos o patamar de distribuição 0,15. Eu não sei se vai conseguir, porque a gente vê os resultados não tão interessantes. Aqui tem reserva apenas de 0,1. Se a gente pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui o informe mensal, a gente vê que não tem vendas por imóveis, valores a receber aqui significativo. Então não sei, né? Mas se a gestão está colocando aqui que tem estimativa de distribuir, ótimo, né? Segue o jogo. Aqui a questão de rentabilidade e tudo mais, aqui o portfólio do fundo. Aqui nós temos uma conta interessante a pagar, né? Nada desesperador, a gente vê o fluxo de amortização, então aqui 8, 29, se eu não estou enganado até aqui,
28 aqui vem para pagar, a gente pega aqui o informe mensal, a gente tem aqui 86 milhões aqui em um CRI, que eu acredito que seja um CRI conversível, os 533 aqui, querendo ou não, se for o caso, no pior cenário aí que tem que vender mais rapidamente, dá para vender as cotas, né, como ele já fez no passado recente, mais 21 em caixa. Então, assim, para os próximos meses ali, eu diria que a gestão está tranquila quanto a isso. Né? E aqui, por fim, nós temos aqui um dado interessante do HGBS, né? Um dado não, os dados, né? Que eles trazem. Isso aqui os outros gestores poderiam fazer igual, trazer resultados dos shoppings de forma individual. Então aqui a gente sempre consegue ver, por exemplo, Shopping Jardim Plaza, 18% da carteira, um aluguel complementar aqui de 4%, crescimento, o aluguel mínimo caiu em 7%, o aluguel de quiosque, mídias de eventos 26%, outras receitas 73%, a gente vê o fluxo de veículos aqui caindo, né, 5,6% em julho, isso aqui no ano, né, caiu aqui 3,4%, comparando o ano anterior. Isso aqui não é exclusivo do HGBS, a gente está vendo outros fundos de shopping fazendo o mesmo, tendo essa queda no fluxo de veículos. Não consigo explicar o porquê, se é mudança na forma como as pessoas estão se deslocando aos shoppings. Eu moro em uma cidade pequena aqui de Timbó, Timbó, aliás, uma cidade pequena do estado de Santa Catarina, e o shopping mais próximo que nós temos são os shoppings de Blumenau, né? O Norte Shopping, tem os outros dois, todos eles do Almeida Júnior, né? Neumart Shopping, que é no centro de Blumenau. E assim, eu vou de carro, só que assim, sou de Timbó, não tem transporte público para cá, né? Talvez ali para São Paulo, essas regiões, Rio, Minas, enfim, obviamente tem o transporte público, talvez é isso que utilizam mais, não sei dizer. Mas algo que os fundos podem fazer, caso o fluxo de veículos não melhore com o tempo, nós temos o combustível também subindo, né? Ano após ano, apesar de ter dado uma leve estabilizada, mas ele subiu e não caiu mais, pelo menos a minha cidade não caiu, apesar de que na bomba lá na Petrobras era para ter caído, e não repassaram, pelo menos aqui para minha cidade. Então isso também pode estar influenciando, mas algo que os fundos eles podem fazer é utilizar os shoppings para receita de outra forma, né? Por exemplo, aqui no Neumart, que eu citei, nós temos ali um shopping no centro de Blumenau, onde na parte, quando desce logo ali, na primeira parte do estacionamento, eles criaram uma loja enorme ali para o ramo ali de pet shop. Então uma loja grande ali dentro, deve ter os seus quase 1.000 metros quadrados, se é que não tem, né? Tiraram 1.000 metros quadrados de estacionamento e colocaram ali para essa loja. Então também é uma forma ali de gerar receita, já que de repente o estacionamento começa a diminuir. Né? É logo na entrada, então você passa ali, você tem uma área ainda que dá para estacionar, mas ainda assim, né, quem precisa de repente ir ali, tem pet shop e tudo, leva ali o seu bichinho de estimação e com isso gera receita também de locação aí para o shopping. Então é uma ideia ali que os shoppings provavelmente vão fazer, né? Caso a receita segue em queda, porque é um dinheiro a mais para o shopping que ele está deixando de receber. Então, eu digo assim, né? Shopping center junto de galpão logístico são os mais adaptáveis, né? O resultado de repente não está bom, as lojas que estão ali dentro não estão tão interessantes, né? O varejo tradicional consegue adaptar para outras frentes, né? Academias, farmácias que a gente vê, salão de beleza, a gente vê fisioterapia, a gente vê centros médicos, enfim, a gente vê vários outros segmentos entrando dentro dos shoppings e trazendo uma diversificação ali de perfil ali de produtos que a gente pode encontrar dentro do shopping center. Né? Então esse aqui é o resultado, a princípio, do HGBS aqui. Por fim, aqui lembro de curtir o vídeo, se chegou até aqui, curte, me ajuda a fazer o canal a crescer. A minha ideia é seguir trazendo sempre conteúdos para vocês toda semana e informando aí para vocês a respeito da situação dos fundos imobiliários e também outros conteúdos aí relacionados aos investimentos.